pedimos aos docentes que estivessem escolhendo uma turma para desenvolver um projeto de responsabilidade social, nesse semestre ainda. Então você pode escolher dentre as turmas que você trabalha, uma turma e pleitear um projeto de responsabilidade social, sustentabilidade, que é fazer uma boa ação, né, fazer um projeto fundamentado e depois a aplicação dele numa instituição, numa casa-lar, num asilo, numa entidade beneficente, onde você pensar que estará semeando uma ideia de mundo melhor. E o resultado desse projeto é no dia 11/6. Dia 11/6 será a amostra de todos os trabalhos. Bom, gente, boa noite. Sou a professora Gleides. Nós vamos conversar um pouco sobre o processo de ensinar e aprender. E para conversar sobre o processo de ensinar e aprender, existem dois instrumentos básicos nesse processo, que é o planejamento e a avaliação. Para iniciar, nós vamos fazer uma leitura de um texto que eu escrevi, ok? É uma fábula. Quem é o maioral? Esta batalha teórica ocorreu no mundo da escola, onde tudo pode acontecer. Pelos corredores da escola andavam cheios de empáfia e orgulho o planejamento e a avaliação. Ao se encontrarem, pararam e teve início uma nova, pequena e breve discussão. Como o senhor planejamento pode dizer que é o mais importante dentro da escola? Parece que ainda não percebeu o momento histórico em que vivemos. É o das grandes avaliações propostas, até mesmo no âmbito do ministério. Olhe, acredito que a senhora esteja um pouco equivocada. Para chegar às avaliações foi preciso planejar com esmero e cuidado que avaliar. A mim está claro que o início de todo o processo é o momento do planejar. Mas que petulante! O senhor se esquece que a avaliação também é processo? É claro que não, mas todo processo requer planejamento. A avaliação é consequência. Que nada! A avaliação é imprescindível para a promoção do aluno, enquanto o planejamento é parte descartável. Todos os alunos estão preocupados com a avaliação e não com o planejamento. Além disso, se fôssemos contar quantos professores se utilizam de você, ficaríamos de boca aberta. Ao dizer isso, a avaliação pôs-se a rir. O planejamento interrompeu as risadas irônicas com um tom de voz exasperado. Como ousa me insultar dessa maneira? Você que ainda não se deu conta da sua insignificância, pois é utilizada mais para amedrontar que para melhorar o processo. Ao contrário da minha pessoa, que entrelaça as ideias e os conhecimentos na maneira de como o meu criador irá conduzir o trabalho educativo. Calma aí, meu amigo. Você continua com seu nariz arrebitado e ainda me insulta? A avaliação, como hoje sou concebida, ultrapassa essa visão de coerção. Ou estou sendo cogitada para Prêmio Nobel da Educação, pois minha função hoje é estar completamente envolvida no processo. Não sou usada apenas em um momento estanque, mas tenho uma missão cumulativa e contínua. Acompanho com diligência e atenção todas as fases do processo. Entende agora porque dizem que sou processual? Isto é demais. Agora você está me chamando de burro? Pensa que eu sou alienado e não acompanho as mudanças? Quem pensa que sou, afinal? Tenho orgulho de ser planejamento. Como meu nome já diz, tenho a função de projetar, prever e, principalmente, tornar possíveis ações. Claro que tenho uma dose de flexibilidade, senão meu nome seria outro, que deixo a cargo dos tradicionais. Hoje estou na onda das interações. Depois você me diz que é o tal. Veja só, um planejamento que segue as ondas. Não sabia que sua inclinação era pelo surf. Planejamento surfista e estudar até história. E rir novamente. Não vejo motivo para tanta graça. Veja bem, se é que você alcança meu discurso, as inovações acontecem.
mas até que ponto são positivos? Veja só, você era tida como a vilã das escolas, embora ainda esteja sendo cogitada como desculpa para o Ministério medir o grau de qualidade da educação. Você tem recebido uns nomes estranhos, Enem, Provão, além de muitos outros que nem precisamos enumerar. Agora eu pergunto, é possível medir através de scores? Você flutua feito nuvem, de acordo com as intenções dos grandes teóricos. Não tem uma identidade própria. Meu amigo, você está com uma baita inveja. Estou na moda e sei que minha função é prioritária dentro do processo. Por mais que você me insulte, esta realidade não pode ser mudada. Quanto a você... Veja, a questão principal é essa humanização da avaliação. É deixar de ser meritocrática, certificativa, para ser uma avaliação que dê conta isso. Deixando para quê? Para escuta e para fala também do aluno. Então, como é que a gente faz? Não vou dar receita. Eu queria. Você queria uma receita, né? Porque a gente realmente, às vezes, a receita às vezes ela é boa, por um lado, mas veja só, nem todo mundo que te faz a mesma receita chega aos mesmo bolo. Mas a gente já faz isso na educação, nós ensinamos de forma igual pessoas diferentes. Isso já é uma... E isso já é um processo de avaliação que já está errado para a gente. Já está desigual, né? Exatamente. Então, olha, o que eu penso? Eu vou contar como eu faço, né? Que eu acredito que as experiências da gente, elas servem, né, de ajuda para, vamos dizer assim, para trabalhos futuros. Isso se a pessoa quiser. Então, veja, numa sala, geralmente, eu não faço avaliações de um tipo só. A primeira coisa. Eu não, por exemplo, o mesmo instrumento que eu uso, eu não uso para todos. E o grupo aceita bem? Com certeza. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter a rodada. Eu posso até aplicar a mesma, vamos dizer assim, a mesma avaliação. Mas as minhas avaliações são construídas em cima de situações, problemas que nós resolvemos em sala de aula. Inclusive, com questões que foram levantadas em sala de aula. Então, eu contextualizo muito bem as questões. Aí você vai dizer assim, mas dá para fazer nas áreas exatas? Principalmente nas áreas exatas. Por quê? Porque as dúvidas que são decorrentes, e elas são mesmo, e recorrentes, né? Elas podem servir nesse processo de construção. Outra coisa que eu faço, eu sempre faço assim, avaliações individuais e avaliações em grupo. Por quê? Porque a avaliação individual, eu vejo o quanto vamos dizer assim, daquele tema foi apropriado pelo aluno. Veja que eu não estou dizendo que foi... trabalhado. Exatamente. Eu estou dizendo o quanto foi apropriado. Né? Por quê? Porque sabendo quanto foi, eu posso dosar ou não. E eu posso retornar aos temas. Eu sempre gosto de explicar isso assim. Aprendizagem. Né? O que é aprender? Olha lá. A palavra aprender, dentro dela, tem outra. Que é aprender, né? Então, aprender é quando eu seguro com a mão. Esse é o original. E ao segurar com a mão, eu me aproprio de alguma coisa que passa a ser meu. Então, é a extensão de mim mesma. Então, veja, é isso que eu estou dizendo. Apropriar é quando, vamos dizer assim, um conhecimento se torna meu. Eu tenho, vamos dizer assim, domínio sobre aquilo que eu aprendi. Né? Isso você pode ver no andar, no falar, né? No fato de ser tão empírico, né? Exatamente, porque geralmente a grande maioria das aprendizagens, elas passam pelas nossas experiências.
E a gente só aprende aquilo que tem sentido pra gente. Se não tem sentido, a gente não aprende. Exatamente. Mas esse então é daquele apreender. Aprender. Eu aprendo e apreendo. Eu guardo, não eu posso, eu guardo. Porque Tomo pra mim. a gente toma, exatamente, porque aí eu tomo posse, porque eu sinto que aquilo vai, vamos dizer assim, ao encontro de uma necessidade, de uma inquietação que eu tenho.